Olá pessoal, namastê, muita paz. A pergunta de hoje é, professor, como funciona a psicografia? Como os médiuns psicografam? Então vamos lá. Chico Xavier, que foi um dos grandes médiuns psicográficos, né? O Divaldo também, com centenas de livros psicografados. Então, funciona assim. Os espíritos, né? O plano espiritual, todo grande médium que vai fazer essa ponte, geralmente eles são médiuns programados antes de reencarnar. Antes de reencarnar, lá no conselho kármico, ele chama esses espíritos e fala, olha, vocês vão descer lá embaixo e vão cumprir uma missão. Vocês vão realizar um trabalho, são espíritos missionários, né? E quando vocês estiverem lá embaixo, nós vamos abrir vocês. Isso é tudo planejado. Nós vamos abrir vocês para vocês fazerem a ponte conosco com o mundo físico lá embaixo. Perfeito? Perfeito. Então, ele encarna. Geralmente, desde criança, dele ele vai se manifestar a mediunidade. Então, ele vai se tornar vidente, ele vai ver espíritos desde criança, já vai se acostumando. O próprio Chico Xavier, por exemplo, né, quando a mãe dele morreu, ele era pequeno, devia ter o quê? Uns 5, 6 anos. Todos os dias à tarde a mãe passava com ele. E ele brincava com a mãe, ficava ali no pátio, brincando, e a mãe cuidando dele. Porque ele era um vidente perfeito vendo a mãe, interagindo com a mãe. Olha que doideira, né? A hora que ele atinge uma certa idade, né, ele vai começar a sua missão. Começar o trabalho realmente dito. Quando o Emmanuel dialoga com ele e prepara ele para começar a missão. Neste ponto, presta atenção, os espíritos, está um equipamento aqui no médium, aqui atrás. Esse equipamento, na base do cérebro, ele vai se tornar uma interface, né, para os espíritos conectarem e usar a voz, usar os movimentos do corpo, pode andar, pode caminhar, como o Dr. Fritz fazia com o Zé Ribó. O Dr. Fritz incorporava, quando vamos falar de incorporação, né, mas o processo é o mesmo. Então, quando o médium simplesmente o espírito pegava só o braço dele, eu sei disso. Por quê? Porque eu sou um médium e eu também psicografo. Né? Eu também incorporo psicografo, então eu sei o mecanismo, como é que funciona. E nos cursos que a gente dá aqui sobre mediunidade, né, nós fazemos essa experiência. Eu mostro para eles, deixo os espíritos se aproximarem e eles ajudam a explicar como é que funciona tudo isso. É muito legal. Né? Então, o espírito simplesmente pode acoplar nesse equipamento e dominar só o braço do médium. Só o braço. A cabeça do médium pode estar, o médium pode ficar conversando com você, né? E aí ele simplesmente, o espírito escreve, inclusive com a sua própria letra às vezes. Assina a assinatura do próprio espírito. Né? Por exemplo, olha que coisa interessante. Quando Kardec começou a fazer as experiências com os médiums lá, tinha 2 irmãs gêmeas, médiums, eram meninas de 15, 16 anos. Exatamente, para a gente não achar que o cara está da cabeça dele. Então pega uma menina jovem que não tem o conhecimento, né, da vida e tudo mais. E era muito engraçado que as 2 meninas psicografavam juntas, ao mesmo tempo. Só que é o seguinte, uma escrevia uma página e a outra escrevia a outra página. Por exemplo, essa aqui estava escrevendo na página 18, a outra estava 19. E quando as 2 acabavam, virava a página. E... para mostrar exatamente que é uma tecnologia envolvida. É como se você fizesse um computador, uma impressora de computador, imprimir 2 páginas ao mesmo tempo. E dá para fazer isso, né? Você pega o Word, por exemplo, né? Página 1 e 2, se estiver deitado, você manda ele imprimir as 2 ao mesmo tempo. A cabeça vai correndo assim. Né? Então, você só tem que imaginar que a mediunidade por equipamentos é acoplada aos equipamentos muito sofisticados de inteligência artificial, né? Que o médium, o espírito, pode até colocar um texto já pronto para o espírito psicografar. O médium não precisa, ele está ali incorporado, escrevendo. O médium pode fazer isso, e o André Luiz fez muito isso. Presta atenção com o Chico Xavier. O André Luiz escreveu lá no astral.
Vocês lembram que ele mostrava para os mentores lá? Os mentores vendo e falaram, puta, que negócio legal, vamos mandar isso lá para baixo. Então, se eu tenho um livro na Astral que o André Luiz escreveu, como é que eu mando lá para baixo? Certo? Então não é o André Luiz que vai psicografar de novo através do Chico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é o André Luiz que vai psicografar. Eles botam isso num pendrive, no equipamento, e dá um print e o Chico vai acoplado no equipamento aqui, na base do cérebro, e ele vai psicografar. Então é assim que funciona a psicografia. Vídeo mais a nossa plataforma de streaming, onde você pode maratonar com mais de 1000 palestras aí para a sua vida espiritual. Namastê, pessoal.